Muito bem. Aqui, hoje, nessa noite, nós vamos estudar o quê? 10 provas que o inferno não existe. Você sabia que o inferno não existe? O inferno não existe. Uma das maiores heresias que existe na religião moderna é a crença na existência do inferno. E nós vamos ver isso hoje aqui, né? Por que que isso realmente é uma heresia? O que é o inferno na tradição e o que é o inferno na Bíblia? O que é o inferno na tradição? A tradição que as pessoas têm é que o inferno é um lugar onde as pessoas estão sendo castigadas sem morrer. E quando é que isso ocorre? Algumas pessoas dizem que isso ocorre logo após a pessoa morrer. É uma crença que vem do espiritismo. Na verdade, o espiritismo ensina a reencarnação, né? Que a pessoa morre, reencarna até a 5ª geração. Depois ela se torna um Deus. O espiritismo ensina isso. Já as igrejas evangélicas atuais, elas herdaram a crença do inferno do paganismo, que veio de Platão, né? Eu me lembro que quando eu era criança, contaram uma história uma vez a mim que disse que um agricultor no sítio, aqui perto, Patos, acho que foi na Serra Branca, ele comeu um rubacão pesado, aí ele foi dormir, né? E ele sonhou que estava no inferno. E ele no inferno começou a ver as pessoas que ele conhecia, tudo lá no inferno. Pessoas que ele conhecia e pessoas que ele sabia que eram pessoas que enganavam o próximo. Tem uma mulher lá que ela era costureira, aí ela pedia o tecido da pessoa para fazer a roupa, ela mandava o pedido do tecido passando, entendeu? Porque ela fazia a roupa da pessoa, a pessoa pagava, aí o que sobrava ela ficava. Aí esse cara lá, ele disse que sonhou que essa pessoa estava no inferno queimando e os tecidos apregados nela, no couro dela, e ela soltando e o couro soltando. E ele sonhando com aquilo que... Aí depois era um leiteiro que ele via, que era o leite fervendo, e ele dentro do leite fervendo. Quer dizer, o inferno, na tradição, é isso. É um lugar onde as pessoas pagam pelos pecados que elas cometeram. Durante quanto tempo? Para sempre. A crença do inferno ensina que as pessoas que forem condenadas ao inferno, elas vão queimar para sempre. Isso é uma heresia. Aí disse que esse cidadão, ele estava dormindo, depois que ele comeu o rubacão, sonhou com tudo isso. Aí ele acordou, ele disse que o sonho foi tão real que o bigode dele estava queimado. Foi tão real que o bigode dele estava queimado. O sonho que ele teve no inferno. Mas tudo isso confirma o quê? A tradição das pessoas. Você, quando vai para a Bíblia e vê algumas passagens bíblicas que falam do inferno, às vezes você associa com isso também. Você acha que o inferno é um lugar desse tipo aí, né? Só que o que é o inferno na Bíblia? Veja só. Aqui fala que aparece quantas vezes a palavra inferno na Bíblia? Aparece 9 vezes no Antigo Testamento e 20 vezes no Novo Testamento. Ou seja, ao todo aparece quantas vezes? 29 vezes a palavra inferno aparece na Bíblia. 9 vezes no Antigo Testamento, e inferno é a tradução da palavra Sheol. O que é Sheol? Sheol é uma palavra, um termo hebraico para sepultura, lugar inferior, para onde as pessoas morrem e são colocadas ali. Essa é a definição de inferno no Antigo Testamento, sepultura. No Novo Testamento aparece 12 vezes a palavra Hades, cuja tradução é associada à palavra inferno, porque a palavra inferno veio do latim. Aqui, ó, o latim inferi. Depois vai ter um slide mostrando isso daí. E a palavra Hades é a mesma palavra Sheol. Só que Sheol é hebraico. E Hades é o quê?
em grego. Está entendendo? Aparece 12 vezes a expressão inferno, traduzindo a palavra Hades, que é, como eu falei para vocês, o quê? Sepultura. Lugar para onde vão os mortos. Até eu vi o Dr. Rodrigo Silva explicando a tradução da palavra cemitério. No grego, cemitério, a gente fala cemitério, né? Mas é o que? A palavra significa o que? Cemitério. Dormitório. A palavra cemitério, no grego, traduzindo em português, é dormitório. Que é ali onde os mortos estão dormindo. Aí aqui, 7 vezes no Novo Testamento aparece a palavra inferno traduzindo o termo Geena. 7 vezes o Novo Testamento traduz a palavra inferno por Geena. Traduz o termo Geena por inferno. E o que é o Geena? Geena era o vale dos filhos de Rinom. Aí veio esse termo, né? Gerinom. Aí se transformou Geena. Transliterou Geena. O que era o Geena, o vale dos filhos de Rinom? Era o lugar onde se queimavam seres humanos. Os próprios pais às vezes queimavam os filhos em sacrifício a Moloque. Esse lugar no Antigo Testamento era chamado Tofete. Tem até uma foto aí, eu vou mostrar a vocês depois. E esse lugar foi profanado. O lugar foi profanado, foi destruído, mas só que o que aconteceu? Ele se tornou um depósito de lixo. Não sei se vocês já viram aqui o lixão aqui da cidade constantemente pegando fogo, não é? Então assim era o Geena. Assim era o vale de Rinom. Era o lugar onde estava sempre queimando. Por que ele estava sempre queimando? Pelo mesmo motivo que o lixão aqui está sempre queimando. Por que ele está sempre queimando? Porque sempre está se colocando alguma coisa lá. Se você tira o lixo de lá, vai queimar o que lá? Nada. Ele está sempre queimando, porque sempre estão colocando lixo lá. O lixo queima, a pessoa chega e coloca mais. Quando é que esse fogo vai se apagar? Nunca vai se apagar. Ele só vai se apagar o dia quando parar de jogar lixo e dejeitos ali. E diversas passagens, 7 passagens no Novo Testamento, associam a palavra inferno com Geena. E dá a entender esse sentido aí. Que é essa figura do Vale de Rinom. É interessante a gente entender isso, porque quando a gente muitas vezes vê a palavra inferno na Bíblia, automaticamente a gente já associa com a tradição. Que é um lugar onde as pessoas estão pagando pelos pecados depois de morto. Na Bíblia, essa ideia é completamente ausente. Você não vai encontrar versículo nenhum da Bíblia com esse pensamento, com essa ideia. O que eu falei para vocês é o seguinte: a Bíblia associa a palavra inferno a isso aí: Sheol, sepultura, Hades, Geena, que é uma figura do Vale dos Filhos de Rinom, e uma única vez na Bíblia aparece um inferno associado à palavra grega Tártaro. O que é o Tártaro? Existe um estudo não oficial que fala que o Tártaro é onde estão presos os anjos que coabitaram com mulheres antes do dilúvio, onde esses anjos deram origem aos gigantes. São visões, linhas teológicas que falam sobre isso, e diz que eles estão presos no Tártaro, e logo eles, antes da volta de Cristo, eles serão soltos de lá. São anjos caídos, semelhantes ao diabo, mas são diferentes do diabo nesse sentido, porque eles não pecaram no sentido que o diabo pecou. Eles pecaram em pecados sexuais, enquanto que o diabo pecou em orgulho e rebelião contra Deus. E existe uma única passagem que está em Pedro, que fala de inferno associado ao Tártaro. Vamos então às 10 provas de que o inferno não existe. Primeira prova: Hades e Sheol, que eu já falei para vocês aqui, né? Hades, Sheol. Hades é grego, Sheol é hebraico. Essa é uma palavra que significa o quê? Sepultura, que é o mesmo termo Sheol do hebraico. Já a palavra inferno, que a versão bíblica que nós utilizamos traduziu essa palavra aí,
Ela é uma palavra do latim inferi, que significa região inferior. Existe um pensamento que eu me lembro quando eu era criança, que dizia que o inferno ficava onde? Não sei se vocês lembram. Quando eu era criança eu ouvia falar disso. O lugar em que o inferno ficava era onde? Debaixo da terra. Você já ouviu falar sobre isso, não? Que o inferno fica debaixo da terra? Por que as pessoas falam disso? Por causa da palavra inferir, que é inferior. Entendeu? Que foi de onde veio a palavra inferno. O quê? Os desenhos animados. Existe um livro de Dante Alighieri que o título dele é O Inferno. É chamado O Inferno de Dante. E ele fala que o inferno ele tem certos graus. Cada tipo de pecado você vai descendo um grau do inferno. Até chegar no último. Ou seja, é descendo nas regiões inferiores da terra. E por isso veio a tradição que as pessoas hoje em dia acreditam, né? Muitas pessoas acreditam e que eu estou procurando mostrar a vocês aqui que é algo que nós devemos nos proteger disso, né? Não acreditar nessas heresias. Exatamente. Vamos ver na Bíblia. Aqui no livro de Salmos fala que os perversos serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Isso está escrito no Salmo. Fala que os perversos serão lançados no inferno. Quando você lê um versículo desse e você tem a sua mente carregada de toda aquela tradição do que é inferno, então você já fica imaginando, está vendo aí? Deus vai pegar os ímpios e vai jogar eles no inferno para eles ficarem queimando eternamente. Mas só que aqui inferno é o quê? Inferno é o quê aqui? Que é o quê? Sheol é o quê? Sepultura. Deus vai lançar os ímpios aonde? Na sepultura. Vai fazer com que eles morram. Esse é o sentido dessa passagem de Salmos. Outra passagem aqui, ó, Salmo também. Diz assim: se eu subo ao céu, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, a mesma palavra, Sheol. Ou seja, pela tradução bíblica que nós usamos aqui, essa palavra abismo também poderia ser traduzida por inferno, porque é a mesma palavra Sheol do hebraico. Só que aqui, em vez de colocar inferno, eles colocaram abismo. Davi está dizendo assim: se eu vou para o céu, Deus está lá. E se eu vou para debaixo da terra, quem é que está lá? É o cão? É quem? Deus também. Está entendendo? Existem umas versões mais antigas da Bíblia que diz exatamente assim. Davi diz: se eu subir ao céu, tu está lá. E se eu for para o inferno, tu também está lá. O que a irmã Gorete está falando é isso, né? Que no credo católico dizia assim, que Cristo desceu ao inferno. Só que depois que eles começaram a pregar que o inferno era um lugar que só ia os ímpios, aí mudaram essa passagem e mudaram dizendo assim: e que Cristo desceu à mansão dos mortos, que é exatamente o que a Bíblia diz: desceu à sepultura. Ele desceu ao inferno. Ele desceu ao inferno, ou seja, desceu às regiões inferiores. Mas para que o dogma do inferno eterno fosse cada vez mais acentuado na mente das pessoas, isso foi alterado também. Outra passagem aqui, ó, em Jonas 2:2, na versão corrigida, ou seja, Bíblias em versões antigas. Esses versículos aí, não vai dar tempo para a gente abrir, porque são muitos versículos, e eu vou estar colocando na internet depois para você baixar esse slide aí. Jonas foi tragado pelo quê? Na verdade, ele foi tragado por um grande peixe. Um grande peixe. E diz que Jonas, de dentro do peixe, ele fez o quê? Dentro do peixe ele fez o quê? Ele orou a Deus. E na oração de Jonas, ele pediu a Deus o livramento. Aí depois que ele saiu, ele orou também. Ele tem lá um canto com a oração de Jonas depois que ele saiu. E nessa oração que ele fez, o que foi que ele disse? Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei e tu ouviste a minha voz. O inferno que Jonas está falando aí era o quê? A barriga do peixe.
E ele fala ali que aquilo ali era inferno. Entendeu? Isso é o que a Bíblia fala sobre o inferno. Ou seja, o inferno não é aquele lugar onde as pessoas ficam sendo punidas pelos seus pecados. O inferno é um lugar inferior, um lugar onde Deus sepulta as pessoas. E no caso de Jonas, ele passou 3 dias sepultado dentro da barriga do peixe. E aquilo ali era o inferno, era o Sheol, que é o termo, né, hebraico. Em Mateus 16, Jesus falou que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ou seja, esse versículo aqui, quando eu lia ele primeiro, eu ficava pensando que Jesus estava querendo dizer o seguinte, que ele ia edificar a igreja dele e que o inimigo nunca conseguiria deter ela, o mal nunca conseguiria impedir que a igreja crescesse. Eu entendia mais ou menos assim, mas como eu fui entender sobre esse assunto do inferno, a conclusão que eu cheguei? Que a mesma coisa que aparece ali, inferno, que palavra é? Hades. A palavra Hades. Ou seja, essas palavras aí, porta do inferno, poderia ser substituída pelo quê? Porta da sepultura. Porque Hades e Sheol é sepultura. Jesus estava dizendo assim, eu edificaria a minha igreja e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. O que significa isso? As portas da sepultura nunca prevalecerão contra a igreja de Deus. Jesus estava dizendo assim, que quanto mais se matasse cristão, mais a igreja ia crescer. Porque o objetivo do inimigo era acabar com a igreja de que forma? Matando os cristãos. Está entendendo? As portas da sepultura significa que o inimigo ele ia abrir a porta do cemitério e pegar os cristãos e matar todos eles. Enterrar os cristãos e matando. Mas Jesus, nessa passagem aqui, ele está dizendo que quanto mais o inimigo matasse cristãos, ele não ia prevalecer contra a igreja de Deus. Ou seja, a igreja ia continuar crescendo, mesmo o inimigo matando cristãos e colocando eles aonde? No inferno? Aonde? Na sepultura. É isso que essa passagem está dizendo aqui. Aqui vamos entender o termo Geena, né? É uma palavra grega captada do termo hebraico Gehinom, que é uma figura representativa do Vale dos Filhos de Rinom, que eu falei para vocês. Aqui está uma foto de Jerusalém, onde mostra o Vale de Rinom. Ele fica aqui embaixo. Aqui está Jerusalém. Do outro lado de Jerusalém fica o Monte das Oliveiras. Então, de um lado ficava o Monte das Oliveiras, um lugar onde Jesus estava sempre, né? E do outro lado ficava o Vale dos Filhos de Rinom. Eu falei para você que esse lugar aqui é um lugar onde estava sempre o quê? Queimando, não era? Mas hoje está queimando ainda? Vocês podem ver aqui que não tem mais nada queimando aqui. Mas no tempo de Jesus, esse lugar aí queimava? Queimava. Porque estava sempre sendo colocado lixo, sempre sendo colocado cadáveres de animais, cadáveres de pessoas. Inclusive, corpos de pessoas crucificadas eram jogadas aí. E o de Cristo não foi jogado aí porque José de Arimateia e Nicodemos tomaram a frente e colocaram ele numa sepultura, né? Mas esse Vale dos Filhos de Rinom, ele estava sempre queimando. E essa palavra, Geena, está na Bíblia e alguns versículos em que Jesus fala sobre ela aqui, ó. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Inferno aí é que palavra? Geena. Tanto a alma como o corpo. Algumas pessoas usam essa passagem bíblica aqui para dizer que o corpo vive separado da alma. A alma é uma coisa e o corpo é outra. Mas não é isso que Cristo está falando aqui. O que Cristo está falando nesse versículo aqui é acerca das duas mortes que a Bíblia fala, da primeira morte e da segunda morte. A primeira morte é qual? A primeira morte é a morte que todas as pessoas passam na terra. E a segunda morte é qual? É a morte eterna, é a definitiva. Jesus está dizendo o seguinte: não temam aquele que mata você na primeira morte, mas temam aquelas pessoas que podem lhe matar tanto na primeira como na segunda, porque a segunda é definitiva. Quando ele fala aqui que não podem matar a alma ali
está num contexto de salvação. Ou seja, não temam os que matam o corpo e não podem tirar a salvação de vocês. Mas temam aquelas pessoas que podem matar vocês e também podem fazer vocês se perderem, lançando a alma de vocês ou lançando vocês no Geena, que aí o Geena é a figura de quê? Do Vale dos Filhos de Rinom. Eu estou fazendo aqui uma associação para mostrar a vocês que toda vez que aparece inferno na Bíblia, em nenhuma vez o inferno está associado a essa tradição que existe aí, de que é um lugar onde as pessoas ficam queimando eternamente. Até mesmo porque o Vale de Geena não está queimando hoje. Outro versículo. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar na vida, entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois serem lançados aonde? No inferno. Ali a mesma palavra, Geena. A pessoa lê esse versículo e ela fica, tá vendo aí, Jesus está aí, está defendendo o inferno. Está falando que é melhor eu arrancar um olho do que eu ficar com o meu olho e ser lançado no inferno para ficar queimando eternamente. Aí tem esse complemento na passagem que diz assim: onde não morre o verme e nem o fogo se apaga. Eu coloquei aqui entre colchetes que isso é uma expressão o quê? Idiomática. Uma expressão idiomática. Nessa passagem, Jesus está falando a mesma coisa que ele falou na anterior. Que você pode, de repente, por causa de alguma escolha que você faz na vida, morrer, e aquela escolha que você fez errado também lhe fazer morrer na segunda morte. E que, sendo para você não morrer na segunda morte, você abra de mão daquela coisa, mesmo que seja um olho, mesmo que seja um braço, mesmo que seja uma mão, para que você não corra o risco de ser lançado no Geena, que é uma figura que ele usa do lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Só que essa expressão aí, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, não é uma expressão que Cristo está tirando do inferno que a gente conhece hoje pela tradição. É de que lugar que ele está tirando essa figura? Do Geena, dos vales dos filhos de Rinom. É uma figura que ele está associando àquele lugar. Aí logo depois ele diz assim, que o verme fica ali e não se apagará. Eu falei para vocês aqui que o fogo, ele queima, o lixão ele está queimando até quando? Até quando estiver jogando o lixo lá. As pessoas dizem, não, mas ali naquele versículo Jesus está falando que o fogo não se apagará. Então se não se apagará é porque não vai apagar. Só que, como eu falei para vocês, isso é uma expressão idiomática. Às vezes, não sei que você que já falou, acho que vocês já falaram isso. Às vezes as pessoas dizem, eu estou morto de cansado. Não já falou isso? Aí quando você diz que está morto de cansado, você está morto mesmo? Não está. Outras pessoas dizem assim, rapaz, eu morri de esperar por você aqui e você não chegou. Isso é o quê? A pessoa morreu mesmo? Não. A mesma coisa a Bíblia mostra em relação a isso. Ali naquela passagem anterior, Jesus falava que o verme não morre e o fogo não se apaga, não é? Mas observe essa passagem de Jeremias aqui, quando Deus condenou o povo de Israel ao cativeiro na Babilônia, ele falou também que ia acender fogos em Jerusalém, que não ia se apagar. Aqui ele fala em Jeremias 7:20, assim diz o Senhor, a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar, Jerusalém, né? Sobre os homens e sobre os animais, sobre árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Mas eu pergunto a vocês, se apagou ou não? Lá em Jerusalém. O fogo que Deus acendeu para destruir Jerusalém, se apagou ou não? Claro que se apagou. A própria Bíblia mostra isso. Em Crônicas fala que queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém. Quem foi que fez isso? Os babilônicos. Nabucodonosor e seu exército. Todos os palácios queimaram, destruindo também todos os preciosos objetos, para que se cumprisse o quê? A palavra do Senhor por boca de quem? De Jeremias. Só que, preste atenção, Jeremias falou que não ia se apagar. Mas observe aí, que eles queimaram tudo em cumprimento àquela profecia de Jeremias, mas observe que hoje não está queimando. Ou seja, a gente precisa entender o conceito por trás dessas expressões bíblicas.
Porque existem ali, como eu falei para vocês, expressões idiomáticas. Existem algumas palavras relacionadas ao inferno na Bíblia, que são elas: o inferno Geena, o fogo eterno, o castigo eterno, o lago de fogo, a expressão pelos séculos dos séculos e também a expressão segunda morte. Aqui nesse quadro você observa a quantidade de vezes em que essas expressões aparecem na Bíblia. O fogo eterno, nessa passagem de Mateus 18:8, fala assim: se a tua mão do teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. É melhor entrar na vida manco ou aleijado do que com as duas mãos dos dois pés serem lançados no fogo eterno. Pronto, o imortalista, aquela pessoa que crê no inferno, ela se baseia nessa passagem para dizer o quê? Que as pessoas vão ficar quanto tempo queimando? Eternamente. Se baseou nesse versículo aqui. Mas só que o que é eterno aqui? O que é eterno é aquilo que eu falei para vocês. É o que é a pessoa. Se a pessoa fosse eterna, então o resultado do fogo realmente seria eterno. Mas o corpo humano ele é eterno, o ser humano ele é eterno. Mais adiante nós vamos ver, nem a alma é eterna, porque fala lá que a alma morrerá. Então, ele só é eterno quando está associado a coisas eternas. Se ele está associado a coisas passageiras, então é um fogo que dura enquanto durar a substância. O rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mais uma vez aí aparece a expressão fogo eterno. E em Mateus 25:46 fala que irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Essa passagem era uma das passagens que eu mais me confundia quando eu lia ela, falando sobre o castigo eterno. Eu me lembro que a gente estudava a Bíblia lá em Glauciano, ali, eu morava vizinho lá em casa. Aí uma vez veio até aquele pastor Ronildo, não foi Ronildo? Ele veio explicar, porque eu ficava perguntando. Por que aqui está dizendo que o castigo é eterno? Que as pessoas vão ser castigadas eternamente. E os justos vão para a vida eterna. E depois de muito estudo eu fui compreender isso daí. Essa palavra castigo, na nossa língua, significa o quê? Significa uma pessoa que está sendo castigada. Ali é a ideia que a gente... Mas na Bíblia aí, essa palavra é simplesmente penalidade. Eles sofrerão a penalidade eterna, a pena eterna. A pena é algo que vai vir sobre os ímpios. Por exemplo, os ímpios eles vão ser lançados no lago de fogo e essa é a segunda morte. Essa é a pena deles. Aí diz assim, será eterno. O que é que será eterno? O resultado é que será eterno. Você está entendendo? O resultado daquilo ali é que será eterno. Ele foi condenado daquilo ali, ele foi punido e eternamente aquilo ali se concretizou. Por exemplo, eu vou mostrar aqui outros versos bíblicos. Aqui fala, eterno é o resultado. Vida eterna é o oposto de... A vida eterna significa o quê? Pessoas que vão viver eternamente. E morte eterna significa o quê? Observa a expressão eterna. Morte eterna. Você não acredita numa pessoa que vai ficar morrendo eternamente. Mas uma pessoa que morreu e a morte dela foi eterna. Ou seja, ela não vai mais ressurgir. Esse é o sentido original. Esse é o sentido que a Bíblia dá para a morte eterna. Quando ele fala castigo eterno, fogo eterno, é nesse sentido. O resultado foi eterno. Eternamente. Quer dizer, isso daí não é o contrário da vida eterna, é? Não é. Você ficar agonizando, sofrendo eternamente, não é o contrário da vida eterna. O castigo eterno não pode ser eterno porque o ser humano não é eterno. Nem Lúcifer é eterno. A Bíblia, eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, que só tem um que é eterno, que é quem? Deus. Só Deus é eterno. Aqui vem a expressão Sodoma e Gomorra, né?
Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, entregaram-se à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne. E elas são postas como exemplo de quê? Do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra foi castigada, não foi? Foi punida por Deus. Sodoma e Gomorra experimentou o fogo eterno. Mas observe que fogo eterno ali é o quê? É uma situação passageira. Senão eles estariam queimando até hoje. A situação de Sodoma e Gomorra, segundo o livro de Judas aqui, é um exemplo do que há de acontecer no tempo do fim. Aqui no livro de Hebreus, o apóstolo, não sei quem foi que escreveu o livro de Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, outros dizem que foi Apolo. Mas o escritor de Hebreus, ele diz assim: não por meio de sangue nem de bodes, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, falando de Cristo, né? Uma vez por toda, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Eterna redenção aí você entende como? Que é Cristo morrendo eternamente? Você acha que Cristo vai morrer eternamente? Não. Quantas vezes ele morreu? Ele morreu uma vez. E o resultado daquilo é o quê? Eterno. A redenção que Cristo obteve foi eterna. O resultado dele, da redenção, foi eterno. A expressão pelos séculos dos séculos, ela aparece 20 vezes na Bíblia. E todas elas no Novo Testamento. E 13 vezes aparece só no Apocalipse. E diz assim: eles queimarão pelos séculos dos séculos. Aí diz assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Uma pessoa que acredita no inferno, quando lê um versículo desse, ela acha que esse versículo está confirmando a sua crença no inferno. Só que aí o que eu vou fazer? Uma coisa é você comparar esse versículo com a tradição do que é inferno. E outra coisa é você comparar esse versículo com o que a Bíblia diz. Que é o que eu vou fazer aqui agora. Mais uma vez eu vou mostrar a vocês aqui que essa é uma expressão o quê? Idiomática. Uma expressão idiomática. Em Apocalipse 20, verso 10, diz que o diabo foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Quer dizer, é bem parecido com aquela crença tradicional do inferno. Ser atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Mas quando você vai para a Bíblia, a expressão séculos do século, a expressão pode significar para sempre. Aqui eu tenho um exemplo no livro de Êxodo, no capítulo 21, onde fala do escravo. Fala que o escravo, depois de 7 anos, ele deveria ser o quê? Liberto. O escravo, ele depois de 7 anos, seria liberto. Aí, esse versículo aqui mostra que existia uma condição pela qual o escravo pedia ao dono para não ser liberto. Porque ele já estava acostumado ali, e o dono parecia mais um pai, e ele não queria sair. O que é que acontecia? Eles faziam uma cerimônia, encostavam a cabeça do escravo na parede, pegavam uma suvela e furavam a orelha dele. Furava a orelha, atravessava a orelha dele com a suvela. Aí, esse versículo fala isso aí. Então, o seu senhor o levará ao juízo, fará chegar à porta, a ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma suvela. E ele o servirá, quanto tempo? Para sempre. Significando o quê? Que ele não iria servir o Senhor só 7 anos. Ele ia servir para sempre há quanto tempo? Era enquanto ele estivesse vivo. Está entendendo? A expressão para sempre aí significava enquanto ele estivesse vivo. Tem outro exemplo aqui de Ana. Ana foi entregar Samuel no templo e ela falou assim aí. O marido dela disse: vamos para o templo. Ela disse: não, espere o menino ser desmamado. Quando ele for desmamado, eu vou levá-lo para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ele ficará quanto tempo? Para sempre. Eu pergunto a vocês: Samuel está lá até hoje? Samuel está lá? Não está. O que significa esse para sempre que ela falou aqui? Para sempre significava enquanto Samuel vivesse, estaria servindo ao Senhor ali no templo. Nem Samuel existe mais, nem o templo lá existe mais. Esse templo aí que ela fala ficava na cidade de Siló. Era o templo de Siló. Foi destruído. E aí está mais uma vez o uso da expressão para sempre, onde você vê que ela não significa
um prolongamento indeterminado de tempo. Aqui fala no livro de Isaías, interessante essa daqui, olha. Parece que o livro de Apocalipse pegou emprestado essa expressão aí. Porque Isaías fala exatamente aquilo que Apocalipse diz. Diz que o dia da vingança do Senhor é um ano de retribuição pela casa de Sião, pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, o seu pó em enxofre, a sua terra se transformará em piche ardente. Aí diz assim, nem de dia, nem de noite o quê? Se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Eu quero perguntar a vocês, isso daí está acontecendo hoje lá? Ele está falando que Sião era o quê? Era Jerusalém, lá na época dele. Ele está dizendo que Jerusalém ia ser assolada, nem de dia nem de noite ia se apagar o fogo que ia acender nela. Subirá para sempre a sua fumaça. É uma linguagem bem parecida com o Apocalipse, não é? É interessante que ele fala isso daqui e logo depois o que é que ele diz? Ele diz que o pelicano e o ouriço passarão por ali. O búfalo e o corvo habitarão nela. Será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Eu quero perguntar a vocês, como é que um lugar que fica queimando para sempre pode ter esses bichos aí? Aí você entende o que é que aquela expressão séculos dos séculos no Apocalipse fala, quando você compara ela com o quê? Com a própria Bíblia. Quando você compara ela com a tradição do que significa inferno, você fica confuso. Mas quando você associa ela com o que a Bíblia diz, você entende o verdadeiro sentido da palavra de Deus. O lago de fogo. Vamos entender agora o que é o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então a morte e o inferno, ali a Hades, né, foram lançados dentro do lago de fogo. Isto é o que? A segunda morte, o lago de fogo. Então o lago de fogo significa a segunda morte. Está respondido aí. Não tem dúvida quanto a isso. Resumindo, basicamente podemos dizer que a Bíblia apresenta dois conceitos de inferno. O primeiro conceito é que ele é uma sepultura e define a primeira morte. E também podemos dizer que a Bíblia define o inferno como sendo o Geeno, o lago de fogo, punição que ocorrerá no julgamento final, que é a segunda morte. Pela Bíblia você observa que nenhuma vez a Bíblia associa inferno com essa crença que o mundo tem, que as igrejas têm, de um lugar onde as pessoas vão depois da morte. Esses dois conceitos é o que a Bíblia apresenta para o inferno. Uma outra evidência de que o inferno não é criação de Deus é que Deus é o quê? A própria palavra de Deus diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No livro de Coríntios, Paulo fala longamente sobre o amor. Agora eu quero que você me responda. Você é amor também? Você é amor? O que é que você acha? Você é amor? Você nunca teve raiva de ninguém na vida? Nunca se deixou abalar por problema nenhum? Porque você ama todo mundo, você ama todas as pessoas? Você é assim? É o que eu estou perguntando. Você é amor? Será que você ama tanto quanto Deus? O que é que você acha? Você chega perto? Nem perto, não? Agora eu quero fazer uma outra pergunta a você. Você que não é amor, teria coragem de condenar alguém ao inferno para queimar eternamente? Sim, você mesmo, você, no seu pensamento assim. Você teria coragem de uma pessoa que não gosta, uma pessoa que lhe fez muito mal, uma pessoa que lhe prejudicou demais, você teria coragem de dizer para Deus, Deus, eu quero que essa pessoa queime eternamente. Você teria coragem de fazer isso? Teria coragem? Eu acredito que ninguém teria, ninguém que tenha o mínimo de senso humano teria coragem de condenar alguém ao inferno. Aí o que é que eu quero chegar à conclusão com isso? Se eu e você, que não somos amor, não teríamos coragem de fazer isso, imagine Deus que é amor. Você está entendendo? É uma coisa sem lógica. Basta você analisar isso. Eu e você, e eu vou mostrar aqui para vocês na Bíblia, Deus falando isso mesmo. Exatamente, eu vou mostrar aqui na Bíblia. Primeiro, porque condenar alguém ao inferno, você acha que condenar alguém ao inferno seria justiça? Não seria justiça, por quê?
Geralmente, o crime mais pesado que tem no Brasil é de homicídio. É quanto tempo de pena que a pessoa paga por homicídio? É 30 anos, mas às vezes a pessoa só tira um terço da pena, que é quanto? 10 anos. Um crime muito grave, às vezes a pessoa só passa 10 anos preso. Criminosos terríveis passam 20 anos. Agora imagine você cometer o crime que for e você viver 80 anos. Aí imagine que você passa 80 anos queimando no inferno. Isso seria justo? Eu acredito que isso seria proporcional ao seu tempo de vida, né? Você passou 80 anos pecando, 80 anos queimando, seria proporcional mais ou menos aquilo ali. Ainda seria um pouco desproporcional, né? Agora, você passar 80 anos pecando e passar a eternidade queimando, isso seria extremamente o quê? Desproporcional. E extremamente injusto. Seria um negócio excessivo. É aquele negócio assim de que acontece às vezes em casa, né? O pai é muito rígido, você simplesmente esquece uma coisa ali e o pai tome peia e tome corrente e tome chinelada e fio de ferro nas suas costas e queima você só por causa de uma besteirinha. Quer dizer, isso é um raciocínio diabólico. O inferno é um raciocínio diabólico. Aqui em Jeremias, Deus diz assim, olha: edificar os altos de Tofete, que está no vale de Rinom, para queimarem seus filhos e as suas filhas. Isso eu nunca ordenei e nunca me passou aonde? Pela mente. Isso é Deus falando. Agora eu quero perguntar a vocês, se o fato de pais queimarem filhos uma única vez nunca passou pela mente de Deus, imagine queimar os filhos dele mesmo eternamente. Aí está mais uma prova de que o inferno realmente é uma heresia. A Bíblia diz que os pecadores serão destruídos. Em 2 Tessalonicenses fala que estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da presença de Deus. Em Apocalipse 20, verso 9, fala que desceu fogo do céu e consumiu os ímpios. Em Malaquias 4, Deus fala que o pecado será aniquilado, que não vai deixar nem raiz, nem ramo. A raiz do pecado é quem? É Lúcifer. E os ramos são quem? Os seres humanos. A raiz do pecado é Lúcifer. E os ramos são os seres humanos que pecam como ele, né? A alma morre. Essa daqui é mais uma evidência de que o inferno não existe. No livro de Ezequiel fala que todas as almas são minhas, a alma do pai é também a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Está claramente aqui, evidenciado. Porque a alma nada mais é do que o ser humano por completo. Quando você lê lá Gênesis 2, verso 7, diz que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente e não a ter uma alma. Entendeu? Ele passou a ser. A alma existe enquanto o ser humano existe. É interessante isso daqui, ó. E no jardim do Éden, disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim não estenda ele a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aqui está expresso que o ser humano ele só poderia viver eternamente em que condição? Comendo do fruto da árvore da vida. Por isso que Deus expulsou ele do jardim, para que ele não vivesse eternamente. Esse versículo é muito claro. Ele mostra claramente que o ser humano não é eterno. Ele só é eterno enquanto comer da árvore da vida. O único que possui imortalidade é quem? Deus. Está escrito em 1 Timóteo 6,16. Por que é que Deus é eterno? A imortalidade inerente só tem aquele que nunca nasceu e que nunca morre. Quem é a pessoa que nunca nasceu? Só Deus. Todos os outros nasceram. A imortalidade humana ela é condicional ao comer do fruto da árvore da vida, mas o ser humano nasceu. Eu e você nascemos. Se eu e você nascemos, está aí a prova de que nós não somos eternos. Eterno só é aquele ser que nunca nasceu e que nunca vai morrer. Os anjos de Deus e os salvos na nova terra, eles vão viver eternamente. Mas vão viver por quê? Porque eles são eternos? Não, porque eles vão estar comendo da árvore da vida. A imortalidade deles será condicionada a isso daí. Deus precisa da árvore da vida para ser eterno? Não. Mas eu e você vamos precisar.
porque nós não somos imortais. A parábola do rico e Lázaro, ela é defendida por muitas pessoas como um argumento em prol da doutrina do inferno. Ela é o que mais existe parecido com essa tradição do inferno que as pessoas pregam por aí. Porque ela fala de um homem rico que fazia festa, se vestia bem, e fala de um pobre que ficava comendo aos seus pés. Aí diz que eles morreram, né? O rico morreu e o pobre morreu. Aí diz que o rico foi para o inferno e o pobre foi para o seio de Abraão. Aí diz que lá eles começaram a conversar. O rico pedia a Lázaro para refrescar o seu sofrimento, molhando a ponta do dedo na sua língua. E depois pediu para ele ressuscitar ou voltar para avisar os irmãos dele. Essa parábola, ela é um argumento que as pessoas que acreditam no inferno usam para dizer que a Bíblia está apoiando isso daí. Mas como eu falei para vocês, isso é uma parábola. Nada mais do que uma parábola. Quando você vai analisar o significado dela mesmo, você vai perceber que ela é uma passagem, uma história completamente sem lógica. Sem lógica nenhuma. Por exemplo, eu vou mostrar aqui umas perguntas. Por exemplo, a primeira pergunta: o que foi que o rico fez para ir para o inferno? O que é que vocês me dizem aí? O rico fazia festas, se vestia bem, morreu e foi para o inferno. Agora eu quero que você me responda: por que ele foi para o inferno? Não existe resposta para essa pergunta. Jesus simplesmente está dizendo que ele morreu e foi para o inferno. Não diz qual foi o pecado dele. Algumas pessoas dizem assim: não, foi porque ele tratou mal mendigos. Não, ele estava até dando de comer ao mendigo. Como é que tratou mal? Quando você vai ver o contexto da história, você vai perceber que Lázaro estava cheio de quê? De feridas. Quando você vai ver o livro de Levíticos, lá está escrito que pessoas que eram cheias de feridas deviam estar onde? Eles deviam estar fora do convívio social. Quando passasse alguém, eles deviam se identificar para ninguém chegar perto deles. E o rico, ele era tão generoso que permitiu que Lázaro ficasse ali perto dele. Aí lá Jesus disse que ele morreu e foi para o inferno, mas também não disse por que foi. Outra pergunta intrigante que não tem resposta: por que Lázaro foi para o céu? Ou para o seio de Abraão, né? Alguns de vocês sabem responder por que ele foi para o seio de Abraão? Não diz em nenhum momento na palavra o que foi que ele fez de bom para ir para o seio de Abraão. Nada, é totalmente silêncio que a Bíblia fala sobre isso. Quando você vai ver o livro de Salmos, fala lá que Deus, ele sustenta o seu povo dele, que o salmista diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Baseado nesse versículo aí, você vai chegar a que conclusão? Quem era o justo da palavra, da parábola? Quem era o justo? O rico. E Lázaro era o injusto, porque ele estava mendigando o pão. Jesus está contando uma parábola, parece o seguinte: um homem justo e bom morreu e foi para o inferno. Um homem ímpio e ruim morreu e foi para o céu. Ou seja, tem lógica isso? É totalmente fora de lógica. Outra coisa sem lógica: o céu é o seio de Abraão. O que é que vocês acham? Que diz que o rico morreu e foi para o seio de Abraão. Mas não, aquele ali é o céu. Só que ficam umas questões sem resposta. Por exemplo, Abel era justo, não era? Abel morreu e foi para o seio de quem? Que Abraão iria existir muito tempo depois. Enoque foi para o seio de quem? Que Abraão foi existir depois. E outra pergunta sem resposta: Abraão morreu e foi para o seio de quem? Dele mesmo. Por que a alma do rico tinha corpo? Porque dizia que ele tinha dedo, tinha língua, né? E pedia para refrescar. Ou seja, o inferno, as pessoas acreditam que é a alma que vai e não o corpo fica na terra, né? Mas ali você observa claramente que aquela alma que estava ali queimando do rico tinha corpo, tinha língua, tinha dedo. Se o pobre foi para o céu após a morte, por que Cristo afirma que virá ressuscitar o justo? Outra pergunta sem resposta. Ou seja, não existe lógica de você usar essa parábola da Bíblia para defender essa heresia do inferno. Não haverá lembrança do mal na nova terra. Deus diz assim, ó, em Isaías: eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aqui em Apocalipse fala que não haverá choro, nem dor, nem morte, nem qualquer maldição. Como, eu quero que você reflita nessa pergunta agora: como alguém ficaria feliz no céu sabendo que tem um parente e um filho queimando no inferno do lado? O que é que essa pessoa pensaria de Deus?
Não é estranho isso daí? A parábola do rico e Lázaro mostra isso, né? O seio de Abraão de um lado e o pobre sofrendo lá, o rico sofrendo lá. Se o céu fosse realmente assim, não seria céu. A coisa mais triste que poderia haver é você no céu vendo pessoas queimando, ou sabendo que pessoas estariam queimando. Jamais você iria associar isso com o amor de Deus ou justiça de Deus. Outra evidência aqui de que o inferno existe, Adão e Eva. Você observa lá em Gênesis que a punição que Adão e Eva receberam por quebrar as instruções de Deus e comer o fruto proibido não foi serem condenados ao fogo interno. Foi o quê? Foi de que morreriam. Deus disse a Adão, ele disse, no dia que você comer, você vai morrer. Você é pó e ao pó você vai voltar. Se Adão e Eva estavam em risco de serem atormentados no inferno para sempre, eles não deveriam ser avisados por Deus? Será que Deus mentiu ao dizer que eles estavam indo de volta ao pó, porque eles iam mesmo era torturar eles no inferno eternamente? A Bíblia mostra claramente que essa ideia do inferno de fogo é algo que não é defendido pela palavra. Para concluir aqui, o 10º argumento é: o inferno é o quê? A terra. Ou seja, o inferno que as pessoas dizem, um lugar onde as pessoas ficam pagando pelos pecados dela, só pode ser a terra. Você vai estudar, você vai perceber que Deus, ele mora no céu, Deus tem outros filhos em outros planetas. Deus tem os anjos. Se você for analisar pela Bíblia, qual é o único lugar do universo onde existe sofrimento, dor e morte, é onde esse lugar? É na terra. Então, o lugar que mais se ajusta ao termo inferno é a terra. Porque é um lugar onde as pessoas vivem sofrendo e vivem pagando pelos seus pecados mesmo. Aqui no livro de Apocalipse, o apóstolo João diz: festejai ao céu. Na verdade, isso foi o anjo que falou, né? Festejai aos céus e vós que nele habitais. Ai da terra e do mar, porque quem desceu até vós? O diabo desceu até vós, bem mansinho, né? Assim que fala? Cheio de grande cólera. Imagina aí, você está no lugar onde o diabo está ali, cheio de ira. Isso é ou não é um inferno? Esse é realmente o conceito de inferno que a Bíblia apresenta. É a terra. É um esforço constante de Satanás representar falsamente o caráter de Deus, a natureza do pecado, os resultados finais em jogo no grande conflito. Seus sofismas procuram acariciar falsas concepções acerca de Deus, de maneira que considerem com temor e ódio em vez de amor. A crueldade inerente a ele próprio, ao seu caráter, ele atribui ao Criador. Aparece incorporada aos vários sistemas de religiões e expressa nas diversas formas de culto. Sucede assim que a mente dos homens é cegada e Satanás dele se aproveita como agente para guerrear contra Deus. No livro Grande Conflito, a irmã White escreveu isso. E ela está dizendo aqui o seguinte: que essa crença de que Deus vai lançar as pessoas no inferno, ela surgiu não na mente de Deus, mas na mente de quem? Mente de Satanás. Por que ele criou isso? Porque é plano dele, é objetivo dele fazer com que as pessoas tenham o que de Deus? Medo e raiva de Deus. E quer doutrina mais positiva para provocar isso? Fazer com que as pessoas tenham medo de Deus, raiva de Deus e temor? Esse é o objetivo do inimigo. Ele quer colocar a figura dele em Deus. Porque alguém que seria capaz de condenar alguém a queimar eternamente no inferno, essa pessoa era o diabo. Deus nunca. E ele transfere isso para Deus para que as pessoas acreditem nisso. E muitos acreditam, e pior ainda, muitos pregam que Deus fará isso. Esse é que é um verdadeiro ardil do inimigo. Para concluir, irmãos, fala aqui que a punição será proporcional. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas teriam arrependido, e com pano de saco e cinza. Contudo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Algumas pessoas, no dia do juízo final, no lago de fogo, elas serão destruídas no momento, enquanto outras vão sofrer muitos dias. Por que umas serão destruídas no momento e outras vão sofrer muitos dias? Por quê? Porque será proporcional à quantidade de pecados que a pessoa tem.
Existem pessoas que pecaram bem pouquinho, mas se perderam. O que acontece? É que nem um papel higiênico quando você bota no fogo. Ele desaparece rapidamente. Mas já tem pessoas que vão ser que como carne. Tem carne como você bota no fogo, ela fica queimando e demora. O osso é que demora para derreter no fogo. Vão demorar muitos dias sofrendo, pagando pelos pecados. Todos serão punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que ele fez o povo de Deus cometer. Preciso abrir um parênteses aqui para explicar isso daqui. Algumas pessoas dizem assim, não, então quem paga pelos nossos pecados não é Jesus, não, é o diabo. Só que quais são os pecados que Lúcifer vai sofrer por nós aqui? São os pecados que ele nos instigou a fazer. Por exemplo, Eva. Eva comeu do fruto proibido. Ela pecou ou não? Pecou. Mas quem levou ela a pecar? O diabo. Eva tem culpa? Sim ou não? Tem. Mas o diabo também tem culpa? Se Eva se perdesse, ela ia pagar pelo pecado dela. Mas se ela se salvar, quem é que paga pelo pecado dela? Cristo. E o pecado de Lúcifer que levou ela a pecar, quem é que paga? Ele mesmo. É o que está dizendo aqui. E por isso que Lúcifer vai ser o que vai mais demorar a queimar. Porque ele vai sofrer pelos pecados deles e ele vai sofrer pelos pecados que levou o povo de Deus a cometer. Ou seja, a parte que ele desempenhou nesse pecado. E o pecado que ele levou os ímpios a cometer, quem vai pagar por esse pecado? Os próprios ímpios vão pagar por esse pecado, porque eles mesmos escolheram e aceitaram. Por isso que Lúcifer quer fazer com que se perda o máximo de pessoas, porque aí vai diminuir a punição dele. O seu castigo de Lúcifer deve ser muito maior do que daqueles a quem ele enganou. Depois que perecerem, os que pelos seus enganos caíram, devem ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. Satanás a raiz, seus seguidores os ramos. Aqui nós concluímos, irmãos, essa palavra com 10 razões, 10 provas de que a heresia do inferno não é apoiada pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar todos a ficarem de pé para nós orarmos e agradecemos a Deus pela sua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, que nos ama, que cuida de nós, que tem reservado para nós bênçãos, como a tua palavra nos diz, moradas no céu que o Senhor foi preparar para nós. O inimigo procura deturpar o caráter e a imagem de Deus na humanidade e usa muitas vezes os próprios cristãos para pregarem heresias como essa heresia do inferno. Muitas pessoas sinceras acreditam nisso, acreditam que Deus vai pegar os seus filhos, por mais ímpios que sejam, e vai lançá-los no inferno e deixá-los queimando eternamente. Grande é o número de pessoas que acreditam nisso. Através dessa apresentação que fizemos aqui, onde nós podemos explicar detalhadamente o que a palavra fala sobre isso, que muitas pessoas possam ser advertidas e possam ser tocadas pelo Espírito Santo para compreender o que a tua palavra diz acerca desse assunto e acreditar no teu amor, na tua graça, na tua bondade, na tua misericórdia, na tua justiça também. Porque o Senhor é bom para conosco, que até mesmo quando o Senhor nos pune, isso é um ato de amor. Por isso nós te agradecemos, pedimos que o Senhor esteja abençoando nessa semana, nos guiando em teus caminhos sempre. É no nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.